Oi pessoal, boa noite. Professora Camila falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui sobre as bases do PHP, né, em uma versão de áudio, até para poder fixar um pouco mais os conteúdos também para a professora, né, assim como para vocês. Então, vamos lá. Para a gente falar das bases do PHP, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que eu posso começar, certo? Então, como posso começar? Muita gente que está começando na área de tecnologia ou migrando de carreira, ele sente um certo bloqueio quando sente um aconselhamento em aprender mais de uma linguagem de programação ao mesmo tempo. No entanto, esse aconselhamento pode não ser abordado de uma maneira qual o futuro profissional, quer seja no desenvolvimento de sistemas, né, no web mobile ou até mesmo em jogos, se sinta acolhido. E aí você vê pensamentos como: mal estou conseguindo entender a primeira linguagem, como vou lidar com duas? Podem acontecer, e aqui está uma recomendação de quem aprendeu várias linguagens e hoje trabalha com uma parte delas. Primeiro de tudo, você tem que conhecer a árvore genealógica das linguagens de programação e a sua base geral. Então, para a gente falar das bases do PHP, eu tenho que falar do C, que talvez seja o pai ou o avô do PHP. Se existe uma linguagem que influenciou profundamente o ecossistema moderno da programação, o C é essa linguagem. Ela foi criada nos anos 70 e se tornou base para várias linguagens populares que usamos hoje. Veja só um fragmento dessa árvore genealógica. Eu tenho C e eu tenho as linguagens filhas, né, como o C++, o Java e o Objective-C. Do C++, trouxe uma linguagem derivada chamada C Sharp. Quem está tendo a aula de linguagem de programação 2 está vendo C Sharp. E do Java? O Java, ultimamente, o Google até mesmo, chegou a coproduzir, né, a linguagem de programação Kotlin, né, que é como se fosse uma filha do Java. E depois disso, mais à frente, se a gente for olhar aqui, o C Sharp ainda teve um herdeiro. O herdeiro se chama JavaScript, né? Mas essa árvore assim, né, é um fragmento. Você tem outras linguagens influenciadas pelo C, direta ou indiretamente, como o Go, o Rust, o Swift, o TotalPHP e até mesmo o Python. Em alguns conceitos tem até o Python ali. E por que isso é importante? Porque quando a gente aprende uma linguagem derivada de C, como C++, o Java, o C Sharp ou até mesmo o JavaScript, você vai notar padrões familiares, né, que são as bases da família C. A estrutura dos blocos de código, o uso de chaves, os operadores lógicos como e, ou, né, ou não, os conceitos de tipos, classes e objetos, tudo isso vai aparecer com variações entre essas linguagens. E isso significa que aprender uma linguagem ajuda muito na curva de aprendizado da outra linguagem. Ou seja, se você começa com JavaScript, por exemplo, e depois parte para C Sharp ou até mesmo o Java, já terá uma base sólida para se adaptar. E isso reduz tanto o esforço cognitivo e acelera sua evolução como desenvolvedor ou desenvolvedora. Na próxima parte, eu expliquei aqui para os alunos em sala a entender a base, que programação é muito mais do que linguagem. Além de falarmos em linguagens como Python, JavaScript, C Sharp ou até o Go, é importante entender que programar é, acima de tudo, pensar logicamente, compreender as bases e resolver os problemas. Se você entende estruturas como condicionais, os loops, as funções e os tipos de dados, você já tem uma base comum à maioria das linguagens modernas. Perdão aqui pela falha. A diferença entre elas, na maior parte do tempo,
está na sintaxe. E tudo isso vai se aprender com prática e exposição. E como é que eu torno o processo mais leve e eficaz? Aqui, gente, vão algumas estratégias que me ajudaram e que funcionam para muitas pessoas, muitos colegas de trabalho que atuam no mercado. Primeiro, começa com uma linguagem acessível. Tá certo que você quer conhecer JavaScript ou Python, né? Que elas são didáticas, têm comunidades ativas e documentação excelente. Mas vamos pensar, eu tô ali no primeiro ano, ainda estou aprendendo a conhecer o computador, o hardware, o software, né? Ou eu estou no segundo e comecei ali a aprender a linguagem de programação ali através da lógica primeiro, né? Então, a minha sugestão é que você comece com C, que possui uma grande comunidade de documentação e depois vai avançando. Depois, você vai estudar a segunda linguagem quando você estiver confortável com a primeira linguagem. Não estou dizendo para você ser especialista, né, em uma para começar a outra, mas espere até conseguir fazer pequenos projetos ou resolver desafios na primeira linguagem. Também é uma boa prática você construir projetos paralelos. Por exemplo, crie uma calculadora simples em ambas as linguagens. Por exemplo, C e C#. Tenta criar uma calculadora simples em ambas as linguagens. Ou melhor, C e PHP. Isso vai te ajudar a comparar sintaxes, estruturas e também as boas práticas. A minha quarta boa prática, que eu recomendo aqui para vocês, é estudar com propósito. Não estude apenas por querer estar formado ali no tecnólogo, ou no técnico, ou até mesmo no curso para você ali obter um certificado para o mercado de trabalho. Vai além disso. Crie objetivos como: eu quero fazer um site com PHP e JavaScript, ou quero automatizar uma tarefa com Python, ou quero criar um banco de dados para poder automatizar essas tarefas com Python e Machine Learning. E isso vai tornar o aprendizado muito mais motivador. E o último é uma dica que também dou para quem está seguindo em outras bases, em outras, vamos dizer assim, outros cursos, ou até mesmo para quem está fazendo ali redação, né? Redação, ou até mesmo a fala, né? Falar para vocês, né? Ou seja, a quinta boa prática é mantenha a constância. Estudar 30 minutos por dia pode ser muito eficaz, porque a chave sempre é a regularidade do seu empenho. E por último, use a comunidade a seu favor. Existem perfis no LinkedIn, fóruns no site Meetup, contribuir com repositórios no GitHub ou interagir com colegas, né, que estão agindo no mercado no Stack Overflow pode acelerar muito o seu aprendizado. Nunca confie apenas no que a IA vai dizer para você quando você estiver com dúvida. Interaja com os colegas da área tech, né, para você conseguir ali ter uma constância, né, uma base mais sólida e aprofundada do PHP. Beleza? Esta foi a aula de hoje. Se você gostou, vai lá, dá uma incentivada ali na curtição, nos comentários. Tenta fazer esses projetinhos e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até mais!